pessoal, entregamos todos os panfletos. Podemos contar a nossa história. Como a maioria das empresas, a Sublime nasceu de um sonho. O sonho esse que era de melhorar a vida das pessoas por meio de uma paixão, a contabilidade. Eu li o livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. E ele fala no livro que de tempos em tempos na vida a gente passa por um momento em que uma decisão ela vai mudar todo o cursor da tua vida. E eu acredito que esse foi o primeiro na história da Sublime ponto de inflexão. Eu sempre quis ser empresário, eu sempre tive isso dentro de mim. O meu segundo e terceiro ano, ele já foi como técnico em contabilidade, né? E ali eu já comecei a me interessar pela área. Daí eu me identifiquei com a profissão, ali eu já comecei a planejar o meu futuro com base em ter uma empresa de contabilidade. Eu sabia que eu precisava me formar em ciências contábeis, ser contador não apenas técnico, para poder ter know-how no mercado. Eu estava entre 2 escritórios, e daí foi onde eu escolhi trabalhar em um deles, e nesse um deles eu conheci a minha futura esposa e sócia. Eu estava trabalhando na contabilidade interna de uma empresa de grande porte, e ali eu tracei uma estratégia de montar o meu escritório. Eu tinha alguns meses que eu tinha aberto o escritório, só que antes eu tinha feito uma seleção para uma vaga de emprego numa empresa grande também da região. Eu fui chamado para essa vaga de emprego. Só que o estranho é que quando tu sabe o que tu quer, até as boas notícias se tornam más notícias. E a Vivi pegou e falou para mim: se é o teu sonho, segue atrás, corre atrás. Não aceita a vaga, por mais tentadora que ela seja. Falei, eu não vou para a empresa. Meu pai ficou louco. Como que tu vai negar uma oportunidade dessa? Eu disse, eu vou porque eu quero percorrer o meu sonho. E eu vou correr atrás do meu sonho. E foi uma decisão mega difícil de ser tomada. Eu li o livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. E ele fala no livro que de tempos em tempos na vida a gente passa por um momento em que uma decisão, a decisão que ser tomada, ela vai mudar todo o cursor da tua vida. E eu acredito que esse foi o primeiro na história da Sublime ponto de inflexão. Porque talvez se eu tivesse aceito a proposta, eu não teria aberto a Sublime. A nossa relação com a Sublime Contabilidade começou há muito tempo atrás, né? E recém eu tinha comprado essa padaria muito pequenininha e eu tinha essa insegurança. Porém, o cara que estava colocando a placa na padaria falou, rapaz, eu tenho um cara para te indicar. Passa o telefone dele, eu liguei para ele, o Rafael teve ali na empresa, mas eu olhei para ele, um rapaz bem novinho. Eu tive aquela assim, será que esse cara vai dar certo? Mas apertei a mão dele, conversei com ele, senti uma segurança, né? Aí eu pensei, eu também tô começando. Então, é com ele que eu vou. Então eu me lembro certinho aonde o Rafael começou, de que maneira que ele começou, o escritório pequenininho, ele, a esposa dele. E a gente também começou pequeno, não somos muito grandes, mas porém a gente vem crescendo assim, parecido. E a pressão foi grande, porque eu tinha que cada vez ter que conseguir clientes mais rápido. Cada cliente que entrava, eu e a Vivi fazia uma comemoração assim que parecia o gol da Copa, né? Era porta em porta, levando muitos dãos, né? Mas a vida do empresário é isso. Muitos nãos, mas os sims valem muito a pena. Outro ponto de inflexão foi quando eu e a Vivi, a gente estava voltando. Eu tinha comprado um Escort 87 para visitar os clientes, e a gente voltando de uma festa, de um casamento de madrugada, a gente sofreu um acidente. Ali eu fiquei me perguntando, poxa, deixei de ter aceitar uma proposta boa, agora eu sofro um acidente de carro. O que será que Deus está me mandando de mensagem, né? Desiste que é melhor, mas eu sou teimoso, né? Quando eu conheci o Rafa, eu trabalhava no setor financeiro de uma empresa. Então o Rafa, na época, estava bem mesmo focado em abrir o próprio negócio. Eu incentivei ele. E aí, quando ele começou no quarto do apartamento dele, como ele tinha que prospectar cliente, tinha que fazer toda a parte operacional do cliente que ele já tinha,
ele não tinha tempo aí de se atualizar. Então, do trabalho que eu tinha, no meu horário de intervalo, eu ficava consultando páginas da Receita Federal. Então, eu salvava tudo que tinha de legislação mais recente sobre empresas, salvava num disquete e à noite entregava para ele conseguir estudar e também se manter atualizado. Muitas coisas aconteceram e o Rafa sempre foi realmente, assim, perseverante em dar continuidade, principalmente porque o sonho dele estava muito definido. O sonho do Rafa virou meu sonho, acho que desde o princípio, na verdade. Eu já tinha me identificado totalmente com a área da contabilidade, tanto que aí depois todos os muitos cursos que eu fiz foi sempre na área de contabilidade e nunca mais voltei para a área da licenciatura.